E aí, sabe aquele versículo da Bíblia que praticamente todo mundo conhece, até mesmo de cor? Pois é. Nessa nossa análise aqui, a gente vai dar uma olhada mais de perto em João 5,39, porque talvez a gente esteja lendo ele de um jeito um pouco diferente do original. Preparados para ver esse versículo com outros olhos? Olha ele aí. Esse versículo é quase um slogan para o estudo da Bíblia, né? Parece um comando bem direto de Jesus. Peguem as escrituras e estudem. E para ser sincero, por muito tempo foi exatamente assim que a gente entendeu. Mas e se essa for só uma parte da história? A grande questão é essa. Será que Jesus estava mesmo dando uma ordem? Ou, quem sabe, em vez de ser um incentivo, as palavras dele fossem, na verdade, uma crítica? Uma crítica bem sutil. É essa a possibilidade que a gente vai explorar agora. Então, tudo se resume a uma única palavra e, mais importante ainda, a quem estava ouvindo. A diferença entre dar uma ordem e simplesmente constatar um fato pode mudar tudo. E é aí que a conversa fica bem interessante. Olha só que curioso. Examinai soa como uma ordem, né? Um imperativo, um professor falando para a turma. Mas a gramática ali no original sugere outra coisa, algo mais parecido com vocês examinam, sabe? Uma afirmação no presente. Ou seja, Jesus não estava mandando eles fazerem algo. Ele estava descrevendo o que eles já faziam e faziam obsessivamente. Ok. Então, se não era um comando, o que era? E por que ele diria isso para eles? A resposta para isso tudo está em quem eram esses vocês da frase. E aqui o contexto é tudo. Jesus não estava falando para um pessoal que estava começando a aprender, de jeito nenhum. Ele estava frente a frente com os fariseus. Pensa neles como os maiores especialistas da Bíblia daquela época. E o clima era de um debate bem acalorado. Os fariseus, gente, eles eram mestres em decifrar o mapa. Conheciam cada estrada, cada rio, cada detalhezinho das escrituras. O problema é que eles se apaixonaram tanto pelo mapa que se esqueceram que o mapa, bem, ele aponta para um tesouro. E o tesouro estava bem ali, na frente deles. E quando a gente entende isso, a frase de Jesus ganha uma ironia. Nossa, uma ironia cortante. O que parecia ser um elogio, um incentivo ao estudo, na verdade se revela como uma crítica muito afiada ao jeito que eles estudavam. Olha só o que ele diz um pouquinho antes, no versículo 38. Ele fala: a palavra dele não permanece em vocês. E por quê? Simples, incredulidade. Ele já estava preparando o terreno para o que vinha a seguir. E aí ele solta a famosa frase. Mas agora o tom é outro, né? É quase como se ele dissesse: vocês vasculham as escrituras achando que a vida está escondida nas palavras, mas não percebem que o tempo todo elas estão gritando meu nome. E aqui vem o golpe final, no versículo seguinte. Vocês fazem todo esse trabalho, todo esse esforço, mas se recusam a vir a mim, que sou a própria vida que vocês tanto procuram. É a maior de todas as ironias. E aqui está o ponto central de tudo. O problema nunca foi falta de estudo ou de leitura. Eles liam mais do que qualquer um. O problema era essa miopia espiritual. Eles tratavam a Bíblia como um fim em si mesmo, um livro de regras, e não como uma seta apontando para uma pessoa. Certo, mas e a gente com isso? Se não é uma ordem para ler, quer dizer que podemos deixar a Bíblia de lado? Não, muito pelo contrário. Essa nova forma de ver as coisas, na verdade, torna a leitura ainda mais importante. Só que, pelo motivo certo. A lição fica muito clara. As escrituras não são o destino. Elas são a placa de sinalização que aponta para a vida. O objetivo não é só acumular conhecimento sobre a Bíblia, mas, através dela, encontrar e se relacionar com a pessoa que ela revela. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além da teologia, sabe? Num mundo onde a gente é bombardeado por informação o tempo todo, quantas vezes a gente também não corre o risco de ser como os fariseus, de estudar tanto mapa, com tanto detalhe, que a gente esquece de olhar para cima e ver o tesouro que está bem na nossa frente? Fica aí a reflexão.